Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu trago uma notícia muito triste para vocês. Estamos chegando no final da nossa jornada na genética. Tá acabando. Que pena. Então hoje nós vamos trazer o último assunto, que não é tão uma genética clássica, mas é um assunto de extrema relevância para você que vai fazer o Enem. Gente, nós vamos conversar hoje sobre engenharia genética. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre manipulação ali do DNA, teste de paternidade, e isso cai direto na prova do Enem. Então você não pode dar bobeira nisso, porque isso é extremamente importante, gente. Então, vem comigo aqui, vamos lá, gente? Bora? Na tela, hein? Olha aí. Então, cara, esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre engenharia genética. Cara, eu também posso chamar esse assunto, né? Posso trazer um outro nome. Vocês podem até encontrar esse nome como tecnologia do DNA recombinante. E, na verdade, a gente vai falar de algumas técnicas que são aplicadas dentro da engenharia genética. A gente vai falar de algumas técnicas. Cara, a gente vai falar, por exemplo, de teste de paternidade.
sendo que a banca do Enem adora esse assunto, tá? Então, para a gente começar, para a gente trazer aqui, ó, nosso início, vamos falar rapidinho com vocês sobre clonagem. E quando eu falo de clonagem com vocês, cara, todo mundo deve lembrar de um caso muito famoso, que é o tal da ovelha. Alguém lembra? Qual é o nome da ovelha? Diz aí pra mim qual é o nome da ovelha. Era a tal da ovelha Dolly. Cara, essa história da ovelha Dolly, eu não sei o quanto você já ouviu isso, quanto você lembra, mas, cara, é uma parada bem antiga. Esse lance da ovelha Dolly é de 1997. Meu Deus, nem eu era nascido. Tô brincando, já era nascido. Inclusive, era o ano que eu estava me preparando, né, para fazer vestibular. Cara, o professor Rodrigo é velho, hein? É velho. Então vamos lá. Como é que foi feita essa parada da ovelha Dolly, gente? Como é que foi feito isso? Eles pegaram uma ovelha adulta. E aí, pra gente ilustrar bem isso, eu vou chamar esse bichinho de ovelha 1. Tá legal? Então ele pegou uma ovelha adulta, ele pegou as células da mama dessa ovelha. Ah, Rodrigo, como assim células da mama? Ele pegou essa célula aqui, tá vendo aqui, ó? A célula. E aqui tem um núcleo. Tá vendo aqui? Então essa bolinha vermelha é o núcleo dessa célula. E qual foi o procedimento que foi feito com essa ovelha, gente? Qual foi o procedimento que foi feito? Eles pegaram e extraíram somente o núcleo. Eles extraíram somente o núcleo. Então ele pegou só o núcleo dessa ovelha. E aí ele fez o seguinte. Ele pegou agora uma outra ovelha. Que eu vou chamar de ovelha 2. E aí vou fazer um desenho diferente, tá? Só que tem um detalhe. O que célula era essa da ovelha 2? Entre aspas, era um óvulo. Um óvulo. E esse óvulo também, olha só que maneiro, tem núcleo. Só que agora o procedimento foi diferente. Qual o procedimento que foi feito, gente? Eles pegaram esse núcleo e jogaram o núcleo fora. Show núcleo, vaza núcleo. Show, o núcleo foi embora. E eles ficaram somente com o citoplasma. Então o que está restando nessa história? Então, a gente tem o núcleo da ovelha 1 e a gente tem o citoplasma da ovelha 2. E qual é o procedimento que foi feito? Olha aqui o que foi feito. Juntaram os dois. Então pegaram aqui, ó, juntaram o citoplasma da ovelha 2. Vamos fazer bonitinho, né? Porque você merece um desenho bonitinho. Olha aqui, ó. Eles juntaram o citoplasma da ovelha 2 com o núcleo da ovelha 1. E isso deu origem a um embrião. E o que eles fizeram com esse embrião? Eles colocaram isso no útero. Olha que coisa bizarra. Colocaram no útero da ovelha 3. E quem nasceu dessa história, gente? Quem nasceu dessa história aqui, ó? Nasceu a Dolly. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Então, gente, fique esperto aqui. Vamos lá. Quando eu falo da ovelha Dolly, que é essa daqui que apareceu, ela é geneticamente igual a quem? Ela é igual à ovelha 1, ela é igual à ovelha 2 ou ela é igual à ovelha 3? Gente, preste atenção. A Dolly, ela recebeu o material genético nuclear da ovelha 1. Então eu posso falar que a Dolly, ela é um clone. Ela é um clone da ovelha 1. Ela é o clone da ovelha 1. Então ela vai ser um clone da ovelha 1. Gente, então da ovelha 1, ela herdou todas as características, porque as características genéticas da ovelha vêm do núcleo. Mas toma cuidado. Essa parada, isso eu até fiz um vídeo recentemente para o canal do YouTube do ProEnem, que é o seguinte. Cara, a gente tem aqui, ó, as mitocôndrias da ovelha 2. Como assim, Rodrigo? Gente, olha só, fica esperto.
Quando a gente pega esse óvulo da ovelha 2, cara, tem mitocôndrias aqui. E eu não sei se você lembra, as mitocôndrias têm DNA. Então a Dolly, ela é bem pitoresca, ela é bem peculiar, porque ela está herdando material nuclear da ovelha 1. Tá vendo aqui, ó, a bolinha vermelha, que são os cromossomos, que é o material genético principal, vem da ovelha 1. Mas ela herda o material do DNA mitocondrial da ovelha 2. Então, da ovelha 2, ela herdou as mitocôndrias e o DNA mitocondrial. Da ovelha 1, o material genético nuclear. E da ovelha 3? Cara, ela recebeu muito amor e carinho, porque a ovelha 3 foi a ovelha que pariu. Então, gente, a Dolly é um clone de 1. Aí você fala, mas Rodrigo, ela não tem DNA da ovelha 2? Sim, mas 99,8% das características depende do DNA nuclear. E o DNA nuclear veio da ovelha 1. Agora, gente, dá um print aqui, ó, maroto pra você, dá aquele print aqui, ó, dá um zoom aqui pra você conseguir copiar melhor, vai lá, ótimo. E agora, vou jogar a minha cara aqui pra te trazer um papo. Gente, o que aconteceu com a Dolly? Ela foi uma ovelha que envelheceu precocemente, tadinha, ela ficou velha muito rápido. Ela começou a apresentar doenças de ovelhas velhas sendo jovem. E qual é o motivo para isso? Se a gente pegar o material genético, o cromossomo, na ponta dele existe uma parada chamada de telômero. E o que acontece? Toda vez que uma célula se divide, o telômero ele vai encurtando. Então, quando a célula é jovem, ela tem um telômerozão, e quando a célula é adulta, o telômero vai diminuindo, até chegar ao seu tamanho mínimo. E quando esse telômero chega ao seu tamanho mínimo, é hora dela parar de se dividir. E aí a célula morre. Então, quando você era bebezinho, tu tinha um telômerozão. Eu hoje sou bem velhinho. Então, meu telômero ele é bem menor do que o seu. E o que aconteceu com a Dolly, gente? Lembra que teve a ovelha 1 que doou o núcleo para ela? Ela já era uma ovelha adulta, ou seja, a ovelha nasceu com esse tamanho de telômero. Só que a ovelha 1 viveu metade do telômero. Então, na hora que houve o transplante de núcleo para a Dolly, ela já recebeu um núcleo com telômero curto. O que a Dolly fez? Viveu o restante do telômero dela. Então, ela era uma ovelha que tinha a metade ali da idade esperada para uma ovelha morrer, e ela já estava com doenças velhas, doenças de ovelha velha. Porque a primeira metade do telômero foi na ovelha doadora e a outra metade foi na Dolly. Então, gente, se a gente fizer um clone meu agora, esse clone meu vai nascer como sendo um bebezinho. Mas ele vai ter um processo de envelhecimento muito rápido. Então, quando eu chegar, por exemplo, aos meus 70 anos, o meu clone vai estar com 30. Cara, só que o meu clone com 30 vai estar tão velho quanto eu com 70. Porque eu já vou dar um telômero para ele menor. Entendeu essa ideia do telômero? Isso é bem interessante, isso é bem importante, tá? E agora, gente, vamos falar sobre outro assunto, que também é bastante pertinente. Vamos falar da manipulação do DNA. Vamos falar de como esse DNA pode ser manipulado, pessoal. E quais são as ferramentas dessa engenharia genética para a gente manipular DNA? Vamos ver? O primeiro conjunto de ferramentas são as chamadas enzimas. E a gente tem um grupo de enzimas, que eu vou marcar aqui, ó, que são as chamadas enzimas de restrição. Eu quero que tu tenha na tua cabeça que elas funcionam como se fossem tesouras. Elas vão cortar o DNA em regiões específicas, na região certinho. E da onde que eu tiro isso? Eu tiro essas enzimas de bactérias. Algumas bactérias, para se proteger desses vírus aqui, ó, que são chamados bacteriófagos, produzem enzimas de restrição. Esse vírus bacteriófago escrotão, ele injeta o DNA dele na bactéria, e o que a bactéria tem para se proteger? A enzima de restrição. Ela vai lá e corta esse DNA do bacteriófago. E aí ela mata, entre aspas, o vírus, para não dar ruim para ele. Ah, entendi, Rodrigo. Então, calma aí. Eu, cientista, preciso de enzimas para cortar o DNA. Da onde que eu tiro? De bactérias. Então, a origem é a bactéria. E essa enzima, ela não corta o DNA em qualquer lugar de maneira aleatória. Ela corta o DNA em regiões, olha aqui, ó, específicas. Região certinha que ele vai cortar. Gostei. E, pessoal, como que rola esse corte, né? Esses cortes, eles rolam nas chamadas regiões palindrômicas. Para quem não sabe, o que é um palíndromo? Palíndromo é uma palavra que quando você lê no sentido normal,
ela tem o mesmo significado quando você lê de trás para frente. Então, olha aqui, vem aqui, ó. Roma é amor. Se você lê de trás para frente, está escrito Roma é amor. Agora, olha essa frase aqui, ó. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Se você lê de trás para frente, vai estar escrito o quê? Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Então, se você pegar a palavra ovo, se você ler o contrário, é ovo também. Então, gente, palíndromo é isso. É uma palavra que, sendo lida nesse sentido, ou nesse sentido aqui, elas têm o mesmo significado. E o que seria um palíndromo do DNA? Olha aqui um DNA, gente. Prova para mim que esse pedaço aqui é um DNA. Primeiro, são 2 fitas. E segundo, tem timina. Gente, olha só essa sequência aqui. Aqui é A, T, T. E aí eu olho ao contrário, o que é? A, T, T. Isso aqui é uma sequência palindrômica. E aí a enzima de restrição vem e faz o quê? Faz o quê, ó? Tchau! Faz um corte aqui, ela corta aqui. Exatamente aqui. Ela vem lá e, pô, dá aquela tesourada maneira, né? Ela vai lá e corta. Então, gente, a enzima de restrição tem esses cortes em regiões específicas. E cada bactéria, gente, vai ter uma enzima de restrição e vai ter um ponto de corte. A enzima de restrição mais famosa que existe é essa aqui, ó, a ICORI1. Então, ela é bem relevante para as aulas de engenharia genética. Então, ela funciona, como eu disse para vocês, uma tesoura. Ela vem, ó, e corta o DNA. E aí temos exemplos de cortes para vocês verem. E além da enzima de restrição, quem mais a gente tem nessa brincadeira? A gente tem a DNA ligase, porque a minha ideia agora é tirar DNA de um organismo e colocar em outro. Então eu corto esse pedaço do gene que eu quero com a enzima de restrição e eu colo no outro organismo com a DNA polimerase. Posso usar a DNA polimerase para gerar fitas de DNA, uso a DNA ligase para ligar o DNA e também posso usar a transcriptase reversa, que é uma enzima que vocês devem lembrar, ela pega uma molécula de RNA e transforma em DNA. Então, gente, para ficar claro isso, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina como é que a gente faz para ter produção de insulina. Como é que eu faço para produzir insulina? Como é que eu faço para produzir insulina? Cara, antigamente, as pessoas pegavam insulina de porco, insulina de boi e injetavam isso nas pessoas. O cara que era diabético tinha que tomar insulina de bicho. Nossa, isso dava muito efeito colateral, isso não era bom. Era bem ruim, tá? Não era legal. E aí, com o advento da engenharia genética, o que fizeram? Cara, vamos pegar um gene humano para produzir insulina e vamos enfiar isso numa bactéria. E a bactéria vai ler esse gene humano e ela vai produzir para mim essa molécula que é a insulina. Então eu vou botar a bactéria para trabalhar para mim. Nossa, Rodrigo, tu é esperto. Então olha aqui. Aqui está o DNA humano. Aqui está o DNA humano. Aqui está o DNA humano. E vamos supor que nesse intervalo aqui está o gene para insulina. Aqui está o gene para insulina, tá vendo? O que vai acontecer? A gente coloca nesse momento a tal da enzima de restrição. E o que a enzima de restrição faz, gente? O que ela faz? Ela vem aqui, ó, corta. E aí eu tiro esse pedaço de DNA que está aqui. Então a enzima de restrição funcionou como se fosse uma tesoura. Eu fui lá, ó, e extraí esse DNA. Só que agora, o que eu vou fazer? Meu lindo e minha linda. Eu vou pegar uma bactéria. Deu ruim, ficou feia demais minha bactéria. Não gostei. Vocês não merecem uma bactéria feia dessa. Vamos apagar isso aqui. Gente, olha aqui. Isso aqui é minha bactéria. Rodrigo, parece que o nome disso é retângulo. Sim. Então aqui está a bactéria. E o que tem na bactéria, gente? Existe na bactéria um DNAzinho circular. Nossa, olha só que zoeira. Brotou até um teclado aqui.
sumiu, graças a Deus. E aqui, ó, existe um DNAzinho para a bactéria. É um DNA menor, tá? Esse DNA menor das bactérias é chamado de plasmídio. Gente, a bactéria tem vários DNAs dentro dela. E o plasmídio é um deles. Então, se você tirar esse plasmídio e manipular ele, a bactéria não morre, porque ele nem é o DNA principal da bactéria. E aí, nessa técnica de engenharia genética, o que a gente faz? A gente extrai esse plasmídio e corta ele. A gente coloca a mesma enzima de restrição. Ela vai cortar o plasmídio. E agora que vem a magia. A gente tem que fazer o quê? Juntar. A gente junta esses dois. E adivinha qual é o nome da enzima que faz a juntância? Cara, é a chamada DNA ligase. Então a DNA ligase vai lá e junta. E olha só o que eu obtenho nesse processo lindo, maravilhoso. Olha aqui. Eu tenho um pedaço de DNA humano e eu tenho um pedaço de DNA bacteriano. Ou seja, isso não existia na natureza. Fui eu que fiz. Então essa estrutura aqui, gente, é chamada de... Opa, vamos botar em branco, né? É chamada de DNA recombinante. É o DNA recombinante, é um DNA novo. E aí o que eu faço? Eu introduzo isso novamente. Eu introduzo isso novamente em quem? Na bactéria. A bactéria recebe isso. Tá vendo aqui? E o que vai acontecer com esse DNA humano dentro da bactéria? Esse DNA humano vai ser lido. Quando ele for lido, o que ele vai produzir, gente? No final das contas, ele gera um RNA. Esse RNA ele é traduzido e depois ele monta a insulina. E a gente coloca isso em frasco e oferece para os diabéticos para tratar a doença deles. Vai ter algum efeito colateral? Não, porque toda a sequência de aminoácidos vem a partir de um gene humano, ou seja, isso é para produzir uma insulina idêntica à humana. Mas, Rodrigo, não vem de uma bactéria? Vem da bactéria, mas toda a estrutura é a partir de um molde humano. Então, essa é a grande técnica da engenharia genética. Só que, gente, talvez você não tenha percebido, existe um problema aqui nessa brincadeira. Cara, eu posso pegar DNA humano e colocar dentro de bactérias? Não posso. Por quê? Porque o DNA humano, quando ele gera RNAs com zonas chamadas de introns e de exons. Eu já falei isso. O intron é aquele pedaço que é inútil, não serve para nada. E a gente, no nosso DNA, a gente vai lá e retira. Já as bactérias, coitadas, não conseguem retirar. Então, o que nós, seres humanos, fazemos? O que nós fazemos para resolver isso? A gente pega aqui, ó, o nosso DNA. Olha aqui, ó. Olha o nosso DNA aqui. Tá vendo aqui, ó, o nosso DNA. Esse DNA vai sofrer transcrição. E aí ele vira quem, pessoal? Quem ele vira? Ele vira o RNA. Então esse DNA, ele vem e vira RNA. Só que esse primeiro RNA, ele é chamado de pré-RNA. E o que ele tem aqui dentro, pessoal? Ele tem aqui dentro zonas que não servem para nada, que eu vou marcar aqui, ó, em branco, tá vendo? Essas zonas que não servem para nada são chamadas de introns. E as zonas que são úteis, que estão em verdinho, são chamadas de exons. O que o nosso corpo faz? As nossas células, elas fazem um processo chamado de splicing. Acho até que eu já comentei isso com vocês. E, galera, o que ele vai fazer? Ele vai cortar esse DNA e vai jogar os introns fora. Só vai ficar quem? Os exons. E você pode perceber que o resultado é uma molécula menor do que a anterior, porque os introns foram embora. Então esse cara aqui é chamado de RNA maduro. E qual é a grande característica do RNA mensageiro maduro? Ele só tem exon. O pré tem intron e tem exon. O que a gente faz agora para não dar problema? Tá? O que a gente faz agora para não dar problema? A gente pega esse RNA mensageiro maduro e coloca a transcriptase reversa. Aquela enzima que é extraída lá do vírus HIV. Não sei se você lembra, né? De alguma aula de HIV que você teve na vida.
a transcriptase reversa, ela é uma enzima presente no vírus HIV. E o vírus HIV, ele tem um RNA. E esse RNA dá origem ao DNA. E agora eu pego esse RNA maduro, que só tem exon, e meto-lhe uma transcriptase reversa. O que ele forma? Ele forma um DNA. Aí eu coloco uma DNA polimerase para ter a nova fita, e aí surge um DNA. E esse DNA é chamado de DNA complementar. Gente, ele é menor do que o primeiro. Esse aqui de cima, ó, ele é mais comprido, tá vendo? Por que esse daqui ficou menor? Porque esse não codifica introns, só codifica exons. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse DNA agora e colocar lá na bactéria. Então, geralmente a técnica é essa. Eu uso a transcriptase reversa para gerar uma fita de DNA a partir de um RNA, coloco a DNA polimerase para gerar outra fita e aí, ó, o baile segue. Tá bom, gente? Que coisa linda, hein? E aí vamos avançar, né? Aqui tem uma imagem mostrando a bactéria para você. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um DNA principal da bactéria, que é o chamado nucleóide. Aqui estão os genes vitais. E aqui eu tenho DNAzinhos menores, que são os plasmídios. Cara, são esses que eu retiro para fazer as técnicas de engenharia genética. Gostei. E aqui está a explicação que eu dei para vocês do DNA complementar, como é que a gente faz, né? A gente transforma esse RNA maduro em DNA complementar. E aí tá aí, ó, a técnica. Cara, eu peguei o RNA mensageiro maduro, tá vendo aqui, ó? Meti a transcriptase reversa, olha só, meti a transcriptase reversa, que eu vou chamar de TR, e aí eu gero, ó, o cDNA, que é o DNA complementar. É o DNA que só tem produção de exons. E eu coloco isso dentro de um plasmídio. Cara, o plasmídio, ele é o veículo que leva essa informação. Então, em alguns livros, ele é chamado de vetor de DNA. E aí eu coloco na bactéria, e olha o que a bactéria fez, ó, produziu a insulina para mim. E aí eu aplico a insulina na pessoa. Só que é no pescoço? Não, né? Cara, pode até aplicar no pescoço, mas, cara, é muito sofrimento, né? Imagina uma agulhada no pescoço. Cara, eu não sei se você tá vendo a cara do maluco aqui, ó. Olha a cara dele de bolado, tomando uma agulhada no pescoço, sem necessidade, né? Então, vamos lá. Aqui tá a descrição da técnica, né? Uso dos plasmídios, biobalística. E aqui tá um exemplo de técnica que eu já mostrei para vocês. Poxa, que legal, Rod. Foi exatamente isso. A gente usou a enzima de restrição, que funciona como se fosse uma tesoura. Tu tá vendo aqui, ó? E a gente usou a DNA ligase, que funciona como se fosse uma cola, para juntar esse DNA no plasmídio para a gente colocar. E agora, vamos para o segundo ponto. Cara, vamos falar sobre o chamado exame de DNA, o tal do DNA fingerprint. Fingerprint é impressão digital. Você já deve ter escutado daqueles testes de paternidade que são feitos, né? Pô, como é que eu sei que fulano é pai de não sei quem? A mãe tá querendo, fala assim, pô, esse maluco me engravidou. Cara, e como é que eu provo que esse cara aí, ó, é pai dessa criança? Eu vou fazer esse exame chamado de DNA fingerprint. Só que o primeiro ponto é, se eu tiver pouco DNA dele, como é que eu faço para ampliar? Eu vou fazer um procedimento chamado de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Polymerase Chain Reaction. Só que você deve estar lembrando do PCR da época da Covid. Ah, eu fiz o PCR, um negócio que enfiava lá no meu nariz. Gente, isso já até caiu na prova do Enem, tá? Eu vou comentar isso com vocês. Então, qual a ideia do PCR? É pegar uma amostra pequena de DNA e produzir DNA pra caramba. Porque lembra, imagina uma cena, né? Não sei se você costuma assistir filmes policiais, séries, né, que tem investigação. Tá? Deixa eu tirar da imagem aqui para você focar em mim. Então, imagina que você é um perito. Você é um CSI e você chegou na cena de um crime. Tem uma pessoa morta e embaixo da unha dessa pessoa morta tem células. Cara, provavelmente essas células que ficaram presas embaixo da unha dessa pessoa morta é do assassino dessa mulher. Então, se você descobrir que DNA é esse, você pode comparar com o de outras pessoas. Só que, gente, ficaram células embaixo da unha. Isso não tem muito DNA. E se eu fizer um teste desse DNA e errar, já era. Eu não vou ter outro. Então, primeiro que eu tenho que fazer, pegar essa amostrazinha e fazer o PCR. Porque é como se eu pegasse essa amostra e vou fazer várias. Porque se der merda, eu tenho amostra guardada para repetir. Então, a primeira etapa é essa. É fazer o tal do PCR. E como é que é feito, gente, o PCR? Como é que é feito?
Eu vou pegar o DNA aqui, ó, que eu tenho. Achei o DNA do vagabundo, que tá embaixo da unha da mulher. Esse maluco aqui é o DNA dele. O que eu vou fazer? Primeira parada, gente. Eu vou aumentar a temperatura desse DNA. Vou aumentar a temperatura. Porque ao aumentar a temperatura, eu vou aumentar o grau de vegetação das moléculas, vou quebrar as ligações de hidrogênio, que são essas ligações aqui, ó, que juntam o DNA, e eu vou separar as fitas. Vou separar. Aí vem uma fita para cá, vem outra fita para cá. Separei. E agora, qual é a próxima etapa? Eu vou adicionar nucleotídeos de DNA. Timina, adenina, citosina, guanina. E ao adicionar essas novas bases nitrogenadas, esses novos nucleotídeos, olha aqui, ó, que legal, estou adicionando. E elas vão seguir o pareamento, né? Então, por exemplo, se em cima eu tiver uma timina, embaixo eu vou ter uma adenina. Se em cima eu tenho uma citosina, embaixo eu vou ter uma guanina. E isso acontece em cima e embaixo. Então, a próxima etapa seria o quê? Fazer a adição. Seria fazer a adição de nucleotídeos. Eu vou adicionar esses nucleotídeos. E aí depois o que eu faço, meu lindo, minha linda? O que eu faço? A gente vai colocar aqui, ó, a chamada DNA polimerase. É aquela enzima que faz DNA. E o que a DNA polimerase faz? Ela vem e liga esse negócio. Então eu tenho uma fita de DNA aqui, deixa eu deixar mais gordinho. Então eu tenho uma fita de DNA aqui, que era a vermelhinha de cima, tem a vermelhinha de baixo. O que vai acontecer? Essa fita verde de baixo vai ser toda unida. Aqueles nucleotídeos que eu coloquei que estão separados, eles vão sendo unidos pela DNA polimerase. E aí eu comecei o processo com o quê, gente? Com uma fita de DNA e agora eu tenho duas. Tá vendo aqui? Então depois eles ficam bonitinhos, ficam assim, ó. Então eu tinha uma fita, passei a ter duas. Qual é a próxima etapa? Eu venho e repito esse processo. E aí de duas fitas eu passo a ter 4. Depois eu passo a ter 8, 16, 32, 64. E aí eu vou ter várias amostras. E como essas amostras todas vieram do mesmo DNA, a gente vai ter um banco de DNA ali guardado. E é tudo igual. Se eu errar, eu pego outra. Então a ideia do PCR é amplificar, é gerar um bom estoque de DNA para eu guardar. Só que temos um ponto. Olha só isso aqui, gente. Polimerase. Polimerase é uma designação de enzima. E aqui eu tenho temperatura alta. Você acha que temperatura alta e enzima combina? Não combina. Eu preciso usar uma polimerase especial. Essa polimerase especial, ela tem que ser uma polimerase termoresistente. Eu preciso que ela aguente bastante temperatura alta. E essa DNA polimerase, ela é extraída de árqueas, que são aqueles procariontes que vivem naquelas fontes termais, aqueles geysers que jorram água fervente. Então isso é bastante resistente, isso é muito bom, tá? Isso é bem maneiro, gente. Então a ideia do PCR é o quê? É gerar uma amostra grande, é ampliar essa quantidade. Então nessa imagem aqui você vê isso, né? Eu peguei um DNAzinho, ó, peguei um DNAzinho aqui, ó, gerei 2, aí depois eu gerei 4, gerei 8 e vai. Então é fazer cópias, é pegar uma amostrinha, gerar várias amostras, tá bom? E o que eu faço agora com esse DNA, gente? O que eu faço com esse DNA? Eu vou fazer agora um procedimento chamado de eletroforese. Nossa, Rod, o que é isso? Cara, a eletroforese é uma cuba, não sei se você está vendo aqui, ó, é uma cuba, ela tem uma placa negativa aqui, ela tem uma placa negativa aqui e uma positiva aqui. E existe um gel aqui dentro, tá? Existe um gel que está aqui. Existe um gel. E tem esses poços aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um DNA, e aí, por exemplo, né, qual é o procedimento lá do CSI? Eu peguei o DNA que estava nas células embaixo da unha da vítima, fiz o PCR, gerei um banco de DNA desse suspeito. E aí eu pego uma amostra desse DNA. E o que eu faço? Eu aplico nesse DNA uma enzima de restrição. Mas, Rodrigo, por que isso? Olha só. Aqui está o DNA que eu extraí do vagabundo.
E fiz o PCR, ele está guardadinho lá. E aí, nesse DNA, eu vou colocar... E nesse DNA, eu vou colocar a enzima de restrição. E você aprendeu comigo hoje que a enzima de restrição faz o quê? Cortes no DNA. E concorda que eu vou gerar pedaços de DNA que são pequenos, vou gerar pedaços de DNA que são grandes, e eu vou gerar pedaços de DNA que são intermediários? Eu vou gerar vários pedaços, vários. Eu vou gerar vários pedaços. Olha aí, ó, vou gerando vários. Pequenos, médios, grandes, de vários tipos, tá vendo aqui? Então eu peguei esse DNA todo e picotei. E aí na hora que eu picoto isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa galera toda que tá aqui e vou colocar naquela placa de eletroforese. Rodrigo, com todo respeito, onde na placa? Nesse buraco aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Então aquele DNA todo picotado eu coloco aqui dentro. E por que eu coloco aqui dentro? Gente, tem um campo elétrico. Aqui nós temos a placa negativa e aqui nós temos a placa positiva. E eu não sei se você se recorda, mas o nosso DNA, ele tem carga negativa. Por quê, Rodrigo? Porque ele tem fosfato. E você deve ter aprendido com a Carol que fosfato é PO4 3-. Opa! Se ele tem carga negativa, ele é um ânion. Então se o DNA tem carga negativa, o que acontece em relação à placa negativa? Ó, eu sou negativo e eu tô na placa negativa. Rola um processo de repulsão. Só que do outro lado tem uma placa o quê? Positiva. E lá rola atração. Então, gente, eu vou colocar esse DNA aqui, tá bom? Vou colocar esse DNA aqui. Só que desse lado é a placa negativa e aqui é a placa positiva. Esses pedacinhos vão se deslocando para a direita. Só que vão ter pedacinhos menores, e esses pedacinhos menores são os pedacinhos mais leves, eles tendem a andar mais. E vão ter pedaços que vão andar menos, porque olha a corrida, olha a maratona que eles fazem. Eles estavam aqui. Vai ter uma galera mais leve que vai ser atraída rapidamente para cá. Só que vai ter uma galera pesada que vai andar, mas pô, vai andar devagar. Vai parar aqui, ó. Então a gente vai ter várias marcas, porque vai depender dos tamanhos desses DNAs. Mas eu já posso deixar uma coisa bem amarrada para vocês. Os pedaços mais perto da placa positiva são os pedaços mais leves. Logo, são os pedaços menores. E esses pedaços aqui, ó, que andaram menos, são os pedaços mais pesados. Então rolou a chamada corrida eletroforética. E aí gerou essas marcações. Só que, gente, essas marcações são únicas. Elas representam a sua impressão digital do DNA. Então eu fiz isso aqui, tá? Então eu sei qual é a marcação que eu fiz, que eu peguei lá embaixo da unha da vítima. É isso aí. Só que eu tenho um banco de DNA de suspeitos. E aí eu faço a mesma coisa. Eu chamo, ó, você aí, ó. Você aí que é suspeito, chega aqui, vou pegar teu DNA. E tu faz isso. Eu também acho que tu é suspeito, faz esse DNA. E aí tu coloca de um suspeito aqui, do outro suspeito aqui. E tu faz a técnica. E aí tu compara. Gente, se o maluco for o responsável, o DNA dele vai bater igual. E aí é o que o cara faz aqui, ó. A gente pega o DNA e coloca, né? 3 DNAs diferentes. 3 DNAs diferentes. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E vai rolando essa corrida. E aí eu comparo. Cara, se os DNAs forem iguais, vai dar match. E esse processo ele é um processo extremamente eficiente, extremamente eficaz. Então essa placa positiva e negativa que tem um gel no meio, o nome disso é eletroforese em gel. Tudo bem? E para a gente trazer um exemplo, né? Olha só aqui. Eu tenho uma amostra de sangue da vítima, fiz o PCR, tá vendo? Ó, ampliei a quantidade e fiz a parada. E aí eu peguei o DNA do suspeito 1, do suspeito 2 e fiz a técnica. Cara, olha só para mim aqui. Para quem não está atento, ó. Amostra, suspeito 1, suspeito 2. Se você olhar, cara, essa amostra e o suspeito 2, cara, é igualzinho. Então, provavelmente, esse sangue que está aqui é desse maluco aqui.
Pô, mas acharam o sangue dessa pessoa lá na casa de fulana que morreu. Cara, o que esse maluco tava fazendo lá? Aí tu vai perguntar para ele. Então esse exame é um exame bem interessante, bem importante, né? E a outra aplicação disso, gente, é no chamado teste de paternidade. Não sei se você viu aquele programa do Ratinho, né? Que tinha esse negócio de saber quem era o pai da criança, quem não era. Cara, esse exame era feito ali também. E como é que funciona isso, né? Eu faço o DNA fingerprint do pai e da mãe. Então aqui, gente, olha só. Aqui está o DNA da mãe, e aqui está o do pai. E aqui são as marcações. E aí eu vou checar para ver se os filhos batem, né? Se os filhos são os filhos corretos. E como é que funciona essas marcações do DNA? Gente, se você olhar para os filhos, a marcação que está no filho tem que ter vindo da mãe. Se não veio da mãe, tem que ter vindo do pai. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu estou pegando essa primeira marcação dessa garota aqui, ó. Essa primeira marcação dela veio da mãe. A segunda veio do pai. Essa aqui, ó, essa terceira veio do pai e essa última veio da mãe. Então essa garota aqui, ó, vou dar um check nela. Dá na cara dela aqui, ó. Check na cara dela. Ela é filha desse casal. Agora, olha só. Quando a gente analisa a garota 2, tá vendo essa marcação vermelha aqui, ó? Ela tá um pouquinho acima. Agora, olha essa outra aqui, ó. Não tá na mãe nem tá no pai. Mas essa azul aqui, ó, tá na mãe. Essa outra azul aqui, ó, tá na mãe. E essa outra azul tá na mãe. Então, qual é a minha conclusão em relação a essa garota aqui, ó, de número 2? Ela tem as bandas azuis. E é claro, na tua prova, não necessariamente vai estar em azul, tá? Pode estar em preto e branco. Então, essas marcações azuis estão na mãe. Mas as marcações vermelhas não vieram do pai. Então, o que deve ter acontecido? Esse cara daqui, ó, ele não é o pai biológico dessa garota. Mas lembra, pai é quem cria. Então aqui, ó, deu ruim. Deu ruim. Agora, olha o garoto 3. Essa bandazinha aqui, ó, amarela, veio do pai. Essa azul veio da mãe, veio do pai, veio do pai. Tem que estar na mesma posição, tá, gente? Ó. E essa última veio da mãe, olha aqui. Então esse garoto 3, sim, ele é filho do papai e da mamãe que tá aí. E agora olha o último. Gente, o último é uma loucura. Olha só o último. Esse daqui não tem ninguém. Esse outro não tem ninguém. Esse aqui não tem ninguém. Esse aqui não tem ninguém. Ah, mas eu sou filho desse casal. Tá, só que você é filho do amor, né? Você é adotado. Porque tu não é nem filho da mãe, nem filho do pai. Então, olhando para essa linda e maravilhosa família, só a menina, a primeira menina, e o terceiro, o menininho de boné verde, que são filhos biológicos desse casal. A segunda garota, ela é filha dessa mulher aqui, mas não é filha do cara. Ah, o que aconteceu, eu não sei. Fica perguntando para mim, não. Pergunta para a vizinha fofoqueira da rua. E a última criança, cara, não é filha desse casal. Gente, e já rolaram histórias bizarras, né? Cara, situações que a criança, pô, descobriu que o pai dela não era pai dela. Aí depois faz um teste e descobre que a mãe não era. E aí o que acontece? Descobriu que a garota foi trocada na maternidade. Rola essas paradas bizarras, tá? Então, gente, eu me despeço de vocês nesse momento. Quero que vocês fiquem com essa agora. Não sei que horas tem aí. Então dorme com essa, ou acorda com essa, ou passa o dia inteiro com essa. Então, gente, um grande beijo e até a próxima aula. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.